Então, vamos lá, falar do E-Social. Deixa eu compartilhar conosco uma telinha. Se tiverem perguntas, digam, tá? Tem alguém na sala de espera. Desculpa. Deixa eu compartilhar aqui para nós. Vamos lá. Compartilhar. Onde está você? Pronto. Todo mundo está vendo aí? Chegou para todos? Então, antes de Sim, nós entrarmos necessariamente, obrigado, neste tema, né? O E-Social é um projeto que se originou em 2012 ou 2013, eu não tenho certeza. Eu comecei a acompanhá-lo em 2013 nas reuniões que ocorriam em Brasília, né? E ela buscava o que faz hoje, que é a unificação do recebimento das informações dos empregados, através dos empregadores, por meio de uma estruturação fiscal. Então, ela teve o seu início efetivo em 2018, em março de 2018, ela entrou em operação. Passou por várias e várias versões, com sua evolução natural de processo. Então, ocorreram simplificações, ocorreram vários movimentos que eles entenderam ser necessários. Eles vão continuar ocorrendo, porque à medida que eles são atualizados, nós aqui, enquanto consultores, ou mesmo cumprindo com a parte usuária, nós entendemos que isso também precisa ser corrigido ou melhorado, e entendemos que isso é um processo de melhoria sucessiva, de correção contínua, não é? E de refinamento sucessivo. Esse era o termo certo. Me desculpem. E por que esse tema ainda gera dúvida para todos nós? Eu tenho as minhas ideias aqui. Algum de vocês tem alguma que queira compartilhar conosco? Vocês têm dúvidas? Não têm? Fala para nós. Quiserem compartilhar no chat também pode, não tem problema. Vou colocar o chat aqui. Ninguém se arrisca? Isso parece que é um não, né? Mas tudo bem. Então vamos lá. Para mim, Anderson, né? Por que ele ainda gera dúvidas? Porque elas pairam em torno do movimento, né? Da geração, do envio, do retorno, da conferência e de todos esses erros que ele costuma gerar. Até que eu me habilite, que eu trabalhe com muita tranquilidade, com muita segurança na ferramenta, ele pode gerar esse volume de informações e gerar uma confusão para mim, né? Agora, o que eu acho que é principal problema que ele traz, a principal dúvida, é o relacionamento dos eventos com os dados de sua origem, ou seja, os dados mestre dos empregados, fazendo a geração, provocando a geração desses eventos, esses eventos sendo enviados, e às vezes eu envio muitas informações, muitos eventos sucessivos, e perco o controle disso, sabe? Às vezes o prazo me aperta, às vezes eu tenho um problema pessoal, eu não entro na rotina e acabo me atropelando, para mim. E esse é o principal problema. Tá bem? Se vocês tiverem algum, por favor, digam para nós, escrevam para nós e vamos seguir adiante. Deixa eu chegar esse chat para cá. Pronto. E-Social. Sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. O E-Social é uma plataforma digital disponibilizada pelo governo brasileiro para que os empregadores possam reportar informações trabalhistas e fiscais, é o que dissemos há pouco, de seus funcionários para diversos órgãos governamentais em um formato padronizado. É um instrumento de unificação, de prestação de informações referentes à escrituração e obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, e tem por finalidade padronizar a sua transmissão, validação, armazenamento e distribuição, constituindo um ambiente nacional. Ele segue os seguintes princípios, eu acho que isso é bom para nós. Viabilizar a garantia dos direitos previdenciários e trabalhistas. Isso garante que tudo aquilo que eu me proponho a recolher
tudo aquilo que é do empregado, ele efetivamente precisa ser executado. Racionalizar e simplificar o cumprimento de obrigações. Com muito custo, né? Esse ano prometeu-se que foi o último ano da entrega da DIRF. Então, a partir de 2026, não se entrega mais a DIRF, como outros relatórios legais que também já foram extintos, né? Eliminar a redundância de informações prestadas pelas pessoas físicas e jurídicas. Eu não sei se vocês todos são usuários de Folha, mas nós tínhamos algumas questões com referência à CEFIP. A CEFIP levava a base do FGTS e a GFIP, com a base de INSS, e a GPS podia ser gerada pelo sistema. Mas eram duas informações diferentes que trafegavam. Agora isso acabou. A plataforma é uma só, recebe todos os dados. Aprimorar a qualidade de informações das relações do trabalho, previdenciárias e tributárias. E conferir tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte. Se vocês observarem hoje, aqueles que têm carteira assinada, eles já têm a carteira digital, não é? Consegue consultar várias informações sem necessariamente ter que pedir nada para a empresa. A ideia é que, no ano que vem, cada trabalhador consiga extrair do site do governo, eu não sei ainda qual, né, o seu próprio informe de rendimentos. Não é bacana? Eu acho bem produtivo. Vamos mais. Por meio desse canal, olha só, os empregadores passarão a comunicar com o governo de forma unificada 15 obrigações, né, de uma só vez. A GFIP, eu acabei de dizer para nós, que levava a guia de recolhimento do FGTS para a Previdência Social, quer dizer, o FGTS cuidava de um item que era do INSS, já não parece muito coerente, né? Mas era assim. O CAGED já tem um tempo que não tem essa informação, a RAIS também foi extinta, né? O livro de registro de empregado, a comunicação de acidente de trabalho hoje é um evento, a comunicação de dispensa hoje é um evento, a CTPS do empregado hoje não tem isso mais, você já tem a sua carteira de trabalho eletrônica, o PPP, né, que parte do evento também, de um evento que é o 2240, a DIRF, espera-se que ano que vem ela esteja incorporada efetivamente com a migração do layout, que nós vamos falar daqui a pouco, a DCTF, que era uma declaração de débitos e créditos, hoje, quando você encerra o movimento da sua empresa, no dia 15, você roda, eu acho que agora está dia 20, né? Eu nem sei, eles trocam tanto. O 1299, você pode ir lá buscar a sua DCTF Web, que ela já está lá com todos os valores a recolher. O QHT, o quadro de horário de trabalho, não precisa mais, porque você informa os horários do empregado nos seus eventos. O MANAD, né, o Manual Normativo de Arquivos Digitais, também não precisa mais ser gerado, uma vez que eu informo tudo, todos os meses, para o E-Social, a guia de recolhimento do FGTS e a GPS, efetivamente. Olha, vamos lembrar de uma coisa. Para informações anteriores ao E-Social, dependendo aí do porte da sua empresa, da empresa que o cliente tenha, né? As informações anteriores precisam ser geradas por esses relatórios. Então, não tem jeito. Tá? Então, se eu precisar gerar uma CEFIP, que eu fui intimado para gerar uma CEFIP de 2017, eu preciso gerar, rodar essa CEFIP e encaminhar. Não tem alternativa. O MANAD, a mesma coisa. Tá? Então, a partir da entrada do sistema, vida nova. Anterior, vida anterior. Vamos lá? Bom, você pode obter mais detalhes na apresentação feita nos links oficiais, que eu vou incluir eles aqui. Eu não sei se eu vou conseguir. Deixa eu ver se ele vai abrir. Mas eu acho que vocês não veem. Né? Deixa eu compartilhar, então.
aqui, ó. Cadê? O primeiro link vem para cá, para o manual do E-Social, contando para nós tudo isso que eu estou dizendo de uma maneira mais completa, claro, eu estou dizendo para nós de uma maneira bem sucinta. O segundo link, vou voltar na tela já já, tá? O segundo link, mas se bem que vocês podem estar vendo aqui de lado, não estão? Ou não? Passa você para cá. Beleza. Não estou vendo. Joia. O segundo link, essa é a apresentação. O segundo link, que é o Conheça o E-Social, vai trazer para nós também todo o propósito, a parte legal, o que muda, como é que funciona, qual que era o cronograma, os relatórios que eu mencionei para nós, né, que foi resumido, quais são as vantagens e todas as informações. Tá? E o terceiro link, que é a documentação técnica, vai trazer para cá. Tá? Onde eu tenho os layouts nas versões mais recentes disponíveis, seja em PDF ou seja em HTML, e o manual de orientação do E-Social atualizado, o nosso bom e velho amigo MOS. Tá? Aqui eu tenho todas as informações. Tá bom? Então, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. De novo. Onde está você? Aqui. Pronto. Estamos de volta. Mas a minha caixinha não está boa aqui, não. Preciso tirar ela aqui. Isso. Pronto. Então, aqui os 3 links. Eu vou deixar isso lá no YouTube também, para aqueles que não estão habituados, não sabem onde é que vão fazer. E essa live vai ficar lá para nós também. Tá bem? Da última live, nós tivemos um problema com a gravação, né? Então se perdeu. Eu sinto muito. Mas essa eu acredito que não vai perder. O seu cronograma de implantação, né, que teve vários cronogramas, dependendo do grupo de faturamento da empresa, até 78 milhões, a superior a 78 milhões, desculpem, que é o grupo 1. Depois o grupo 2, até 78 milhões, depois o Simples Nacional, depois pessoas físicas, que faziam parte também desse grupo, e o grupo 4, que são os órgãos públicos. Né? Hoje, todas as organizações estão entregando informações do E-Social. Pelo menos eu acredito que sim. Tá? Esse cronograma também está lá na apresentação. É só para nós entendermos quando é que essas informações começaram a ser entregues. Eu disse para nós em março, ela começou em 8 de janeiro, mas passou a ser obrigatória em março, se não me engano. Tá bom? Eu tenho, então, alguns tipos de eventos, que são eventos de tabela, eventos periódicos, eventos não periódicos, eventos de benefícios só para o setor público e eventos de processos trabalhistas. Tá? Esses grupos de eventos é que têm layouts estruturados e que vão levar as informações necessárias para entregar o E-Social. Está claro até aí? Lá naquele layout nos layouts, neste link aqui, ó, se vocês, na documentação técnica, se vocês escolherem a opção no HTML, quando passarem o mouse na parte de baixo, ele vai já trazer para nós os grupos, assim como eu os relacionei aqui. Tá? E eu tenho um conjunto vasto de eventos. Né? Então, vamos lá, rapidamente. Tá? Os eventos de tabela. Informações do empregador. 1005. Tabela de estabelecimentos. Né? Aqui que tem o FPAS, tem os percentuais de FAP, essas coisas todas. A tabela de rubricas, que leva para nós as informações
de todas as rubricas salariais, a tabela de lotações tributárias, tá? Que completa aqui o evento 1005, onde eu tenho obras também, e processos administrativos e judiciais. Esses são processos da empresa, não são processos trabalhistas. Tá ok? Depois eu tenho os eventos periódicos, né? Remuneração do trabalhador, que equivale aqui ao contra-cheque do empregado, que é entregue ao social. Este aqui, o 1202, é o irmão do 1200 para o servidor público. O 1207, benefícios para entes públicos. O 1210, pagamento de rendimentos do trabalho. Este par, 1200 e 1210, eu entrego aqui o meu contra-cheque e aqui os itens referentes à minha declaração de imposto de renda. Então, aqui eu tenho o valor do meu líquido, eu tenho o valor do imposto retido, eu tenho os valores legais de pensão alimento pagas, descontadas, e eu tenho os itens de previdência privada e de plano de saúde, tal qual você recebe hoje no seu informe de rendimentos, tais informações. Então, desde janeiro desse ano, o 1210 recebe todas essas informações exatamente para suprimir de vez a informação da DIF. Ok? O 1260, para quem faz comercialização de produção rural. O 1270, para contratação de trabalhadores avulsos não portuários. O 1280, informações complementares. O 1280, ele é utilizado basicamente para empresas que têm... como é que chama? Tem a isenção de recolhimento de impostos. Tá? Isso está terminando, né? Mas eu esqueci o nome certo, vocês me desculpem, eu sou muito atrapalhado com isso. E o par, 1298 e 1299. O 1299 eu... Oi? Desoneração? Desoneração. Obrigado, Marcelo. Eu foge da minha cabeça. As empresas que estão em desoneração, em processo de desoneração, precisam mandar o 1280 mês a mês. Sem essa informação, a contribuição à empresa vai ser gerada. Tá? E o nosso par, 1299 e 1298. Terminei o envio dos meus periódicos, fecho o meu mês para obter minha DCTF. Se eu precisar reabrir o mês, eu gero um 1298, reabro o mês, faço o que eu precisar fazer e depois eu fecho novamente. Eventos não periódicos, normalmente ligados às pessoas, né? Registro preliminar ou pré-admissão, admissão do empregado, alteração de dados cadastrais, alteração de contrato de trabalho, CAT, 2220 é o ASO, tá? Monitoramento da saúde. O 2230 é o afastamento temporário, são as ausências. O 2231, caso ocorra cessão do trabalhador. O 2240, condições ambientais do trabalho, exposições, agentes nocivos e etc. O 2298, reintegração. O 2299, desligamento. Para esses com vínculo trabalhista, nós temos os seus pares de vínculos sem vínculo do trabalhador. O 2300, que é o início, né, a contratação. O 2306, que é a alteração do tipo de contrato. O 2399, que é o desligamento. Né? E aí eu tenho um evento genérico, que é o 3000, que dentro dele eu informo qual evento eu desejo excluir. O 8200, anotação judicial de vínculo, e o 8299, baixa judicial do vínculo. Isso quando houver um processo. Eventos de benefícios do setor público, 2400, 05, né, o cadastro de beneficiário de entes públicos. O 2405 é a alteração, o 2410 é o cadastro do benefício. O início, o 2416, a alteração do cadastro de benefício. O 2418, a reativação desse benefício.
E o 2420, o cadastro, o término do cadastro, o encerramento do benefício. E os nossos mais recentes companheiros, eventos trabalhistas. O 2500, que leva as informações do processo, o 2501, que leva as informações dos tributos, ou seja, dos pagamentos, dos desembolsos do processo trabalhista. O 2555, que é a solicitação da consolidação das informações de tributos, né? Nós podemos falar disso. O 3500, de maneira análoga ao 3000, né? Ele é o evento de exclusão só para processos trabalhistas. O 5501, que vai trazer o retorno consolidado, e o 5503, que traz informações de FGTS por trabalhador no processo trabalhista. Então, eu tenho todo esse leque de informações que eu preciso enviar e eu preciso recebê-los, né? Receber o retorno e entender o que é que está acontecendo com isso, com essas informações. Então, o volume é grande. E esse pode ser um motivo também de causar confusão para nós ou dificuldade se somos poucos para muitos eventos a serem entregues. E os totalizadores, que voltam lá no retorno, né? Que eu tenho o 5001, que é o do INSS, o 5002, que é o do Imposto de Renda, o 5003, que é o do FGTS, isso por trabalhador. E os seus totalizadores. Então, ele tem esse retorno, eu envio o 1299, ele me retorna o 5011, o 5012 e o 5013. Aqui eu envio o 1200, ele retorna o 5001, o 5003. Eu envio o 1210, ele retorna para mim o 5002. Tá? Então, são pares que trabalham perfeitamente alinhados. Né? Esse é o desenho. Dúvidas até aí? Ou não? Muito bem. Então, vamos lá. Tem um chat aqui. Joia. Então, nós temos aqui para nós duas arquiteturas que o SAP utiliza para enviar esses eventos. Tá? Eu tenho aqui uma arquitetura que é um modelo on-premise, né? Que é um modelo na instalação do cliente, que nós chamamos de on-premise. E eu tenho também um modelo cloud. O que muda é aonde está instalada a minha base, né? E alguns métodos de comunicação e etc. Então, no modelo on-premise, eu tenho informações no HCM, ele vai identificar, extrair, usar uma interface. Desculpe, só um instante. Desculpe. A garganta ficou raspando. E usar um método de informação, seja o SOA Manager, que é onde eu tenho os ponteiros de entrega dos eventos do E-Social, ou se a minha empresa determinar que o modelo de informações só pode ser enviado via PI ou via PO, né? Ele pode ser transferido para lá e ser enviado. Esse é um critério de segurança da informação. Mas o standard manda para cá. Então, ele faz esse movimento de ida e de volta e carrega as informações do retorno. Tá? Nós vamos ver isso também. E a arquitetura cloud é de maneira análoga, né? Eu tenho um SuccessFactors SCP, que é análogo ao modelo da folha do SCC, né? Então, eu tenho o EC, que é onde eu tenho as informações dos empregados, ele faz uma replicação para o SCP, porque se nós pensarmos bem, a folha roda no SCP. Então, eu preciso dos dados básicos do empregado no SCP. Daqui para frente, ele faz da mesma forma. Faz a coleta das informações, gera os arquivos, assina, criptografa, cria os lotes e encaminha para o protocolo de comunicação. Vai pelo SOA, vai para o E-Social e retorna. Tá? Esse é o método convencional de envio de retorno. Nós vamos ver aonde que eles ficam
em quais repositórios eles ficam. Tá claro até aí o desenho? Ó, ele não muda praticamente nada. Vai mudar basicamente aqui a sua origem e o método de envio. Se vai passar por um PIPO ou por um SCPI, se for aqui, ou não. Tá? Então, vamos mais um pouco. Nós temos, então, se nós passarmos para a configuração do sistema, vou passar aqui a jato. Tá? Alguns blocos. Configurações básicas, dados de empregador, dados de empregado, dados de folha e as alterações de código, as nossas amigas BADs ou Business Add-ins. Tá? Então, aqui no primeiro help do IMG, isso está dentro do nosso querido amigo IMG, ele tem uma visão geral que ele mostra muitas das informações para nós de onde elas são retiradas. Se nós observarmos, muitas delas elas já são utilizadas para outros itens. A T7BR-CIT para endereço, a T7BR-AE e B1 para configuração de filiais, a B2 e todas essas outras também para filiais, né? As informações de obras na C0 e na C1, o CBO na T7BR-CB. Então, ele se utiliza de vários pontos que já são utilizados por nós nas configurações standard de HCM. Basta vocês darem um pulinho lá no IMG, dar uma paquerada. Está aqui, ó, dentro de cálculo de folha de pagamento Brasil, é social. Tá bem? Tenho aqui calendário, regras de prazo de transmissão, porque cada evento tem uma regra. Eles já vêm com muitas das regras, mas eu posso criar uma regra nova para um determinado tipo de evento. Tamanho do lote, né? Então, como é que eu sei que o meu lote de eventos 1200 de folha só vai com 50 empregados? Ele tem aqui o tamanho máximo do lote, né? Da quantidade. E aqui ele tem o tamanho do lote dos eventos, físico. Tá? Os tipos de evento, na nossa T7BR FD V-Type, com as suas informações, né? As classes de utilização, o tipo de evento, se é de tabela ou se não é. Aqui nós temos vários identificadores. Como é que ele é visualizado, se é detalhado ou se é em linha. E aqui, ó, o código da regra do prazo, que nós vimos aqui atrás. Ó. Então, esse cara é 001. 001 ele está dizendo que é após a data de início. Então, aconteceu o evento, eu tenho que enviar a admissão. Esse é o da tabela, né? É o da empresa, desculpa. Eu tenho que enviar a informação da empresa. E assim eu atribuo, para ele calcular aquelas datas que estão lá na frente. Vou mostrar para nós. Classes de conversão para tipo de informação. Isso aqui é utilizado na hora dele fazer a pesquisa no monitor de eventos. Tipos de ambiente. Aqui eu configuro para saber se é produção real ou se é produção restrita. Né? Todos nós que trabalhamos com SAP e que fazemos HSC, ou Homogêneo System Copy, da produção para o QAS, precisamos entrar aqui e trocar de 2 para 1. Senão ele vai gerar um evento com a codificação errada e vai dar erro lá no E-Social. Não é? Tipos relevantes de evento. Né? Eu vou dizer o quê? Quais são os tipos, desculpa. Os infotipos que são relevantes para quais eventos e em quais condições. Isso é semelhante à medida dinâmica. Né? A medida dinâmica eu tenho lá na T588Z, que eu falo assim, olha, para esse infotipo, para esse campo, se for criar, faz isso. Se for modificar, faz aquilo. E aqui fala assim, ó, infotipo 0, a data de início, pode gerar o evento 301. E é assim que eles são... os eventos são iniciados. Quando eu vou executar a geração de evento, ele captura as informações dos infotipos por essa configuração. Tá bem? O que mais? Sim.
as datas de uso do E-Social, de acordo com a minha empresa. Então, tem informações de empregado, informações de folha de pagamento, informações de saúde e segurança do trabalhador e informações dos eventos de tabela. Aqui eu determino quais são as datas de início das entregas. Os indicadores de versão e suas respectivas datas, né? Então, eu tenho versão 1.00, 1.1, 1.2, 1.3, aqui, ó, 2.5, né? A primeira versão foi a 2.42, e hoje nós já estamos bem aqui adiante. Ele está com essa data porque era um ambiente de teste. Identificar cockpit externo, no caso da modalidade de envio, algumas empresas utilizavam o TDF para fazer isso, não é? A notícia que eu tenho é que no S/4HANA, no projeto de atualização, o TDF não vai ser mais atualizado. Então, teoricamente, as empresas têm duas opções. Ou elas continuam utilizando o TDF como está, ou saem do TDF e fazem o envio através do SOA Manager, conforme um dos dois modelos que eu mostrei para nós lá atrás. Tá bem? Tem alguns clientes que nós conseguimos já tirar o TDF e voltar para a configuração standard. É super tranquilo de fazer. Preencher as informações de entidades educativas. Essas informações são necessárias para preencher o infotipo 16 de aprendizes e de estagiários, né? Eu já nem sei se está obrigatório mais, tá? Teve uma época que não estava, depois passou a ser obrigatório e hoje eu não tenho certeza. Classes de análise das rubricas, né? Quem trabalha com folha já deve estar habituado. Então, eu trabalho com a classe de análise 2, que é a mesma classe do formulário, e a classe de análise 6, para indicar proventos e ou descontos, além das próprias acumulações. Tá? E tem a classe de análise 15 também. Deixa eu ver se ela está aqui. Não está. E tem a classe de análise 15 também, que indica o sinal. Não é? Se é valor absoluto, se é um provento, se é um desconto, e as inversões de sinal. Regras de validação para eventos. Isso aqui eu vi num lugar só, eu acho que hoje a gente não usa. Oi, Liv, pode perguntar. Pergunta para nós. Anderson, você falou em classes de análise. Sim. E eu lembro quando a gente trabalhava com a DIF, a gente trabalhava muito com a classe de análise 7. Sim. O E-Social ele não considera a classe de análise 7? Considera também, é uma Também. delas. Tá? Eu não coloquei todas aqui. Ele vai trabalhar com a 2, com a 6 para efeito de provento de desconto, mas para efeito de DIF e para as gerações do 12 e 10, ele trabalha com a 7 e com a 15. Eu acho que era isso que você ia perguntar, né? Isso. São os pares. Ele usa sim, mas usa menos, tá? Já usou mais no início, hoje ele usa menos. Porque lá na T596J, quando você coloca qual que é o que ele chama, o que ele classifica como rubrica do E-Social, né? Você coloca ainda, se ele tem um sinal lá no final, tem um último campo lá, você já viu? Se você deixa em branco, se você força um sinal, se você Sim. deixar ele em branco, ele vai respeitar as informações das classes de análise e vai gerar sempre um par de rubricas, uma de provento e uma de desconto. Porque isso garante que, em caso de retrocálculo, ele transforme uma na outra. Né? Se eu tiver, por exemplo, um retrocálculo de desconto onde eu estou devolvendo, ele vai transformar aquele desconto num provento. Então, eu deixo ali limpo, aquele campo limpo na T596J, e deixo que ele trabalhe com a configuração da T512W. Aí ele sabe, pela classe 15, como é que ele tem que se comportar. Entendeu? Obrigada. Isso não está escrito às claras, não, mas assim, muita cabeçada a gente acaba decorando. Tá bem? Obrigada. Nada, disponha. Então, essas regras, como eu disse para nós, eu nunca me utilizei delas. Tá? Aí, algumas datas que foram criadas depois para indicar o caso da migração.
Como é que é isso? Olha só, uma empresa foi incorporada, que ela veio de um sistema externo e veio para o meu SAP. Tá certo? Então, eu preencho esse campo para essa empresa e ele passa a gerar eventos de E-Social só a partir dessa data. Porque no E-Social, ele já vai ter a informação da outra empresa. Ela só mudou de sistema. Faz sentido? Então, para evitar a geração duplicada de sistema e receber aquele erro de, olha, já foi encontrada uma informação igual no ambiente do E-Social, tará, foi criado essa data, esse conjunto de datas, tá? Para tabelas, para empregados e pagamento, observem que eles fizeram um só, e para saúde e segurança do trabalhador. Configurações de certificado digital, isso aqui é uma coisa que normalmente Basis é quem faz, então não vou nem mexer com isso. A gente também faz, se for necessário, mas é uma atividade de Basis. Tá? E o número de inscrição da empresa, que é se você quiser alterar ou se você não quiser alterar. Com isso, nós terminamos o primeiro item. Não, ainda tem revisar as mensagens. Aqui eu consigo preencher para um código de mensagem e ele trazer para mim, aqui ainda tem mais alguns itens, uma informação pré-estabelecida. Com isso, eu vou construindo uma relação onde as mensagens são mais inteligíveis para o meu dia a dia. Tá? Agora, dados de empregador e tabelas, eu vou tentar passar mais rápido para a gente chegar onde eu quero. Tá? Então, informações de empregador. Isso eu queria mostrar para vocês também. Informações de empregador, contato, os dados, né, e-mail, etc. Informações de software house, entradas de tabela de rubrica, quais são as rubricas que eu vou trabalhar com elas. Que aqui, ó, é a nossa amiga T596J, né? Com a modalidade SOC-N. Determinar lotações tributárias diferenciadas por subárea, isso pode acontecer. Se eu vou utilizar o componente PAPD que ele chama para nós aqui, é utilizar o componente de OM, né, para ele buscar lá as informações, de onde ele vai buscar a descrição, se é da posição ou se é do cargo, e as informações de contribuição social patronal, caso a empresa preencha. Caso não preencha, não tem problema. Então, a parte do empregador e de tabela são poucas coisas, tanto que os eventos de tabela hoje estão poucos, né? Dados de empregado. Aí eu tenho um monte de informações. Eu tenho informações de ausência. Que o SAP tem uma tabela que faz o seguinte, olha, a tabela de ausência, que significa algo para nós em folha de pagamento, é a T7BRAB. Tá ok? E a T7BRAB tem um código de E-Social que foi inserido. Esse código de E-Social funciona da seguinte maneira. Ele vai dizer, olha, esse cara tem um A012. Tá? Então, um A012 para um 306, ele vai saber que é o 306 por causa do infotipo lá atrás. Lembra que vocês viram? Ó, tem um infotipo aqui que pode dar origem a um evento tal. Então, ele vai achar o evento tal e vai falar que achou um A012, um A12. Um A12 para o evento 306, que é afastamento temporário, o código legal que ele leva para o E-Social é o 15. Ele vai fazer isso para qualquer evento. Tá? Pode ser na T7BRAB ou na T7BRT0, com as medidas e motivos de medida. Tá? Mesma coisa, ó, na admissão. Né? Aqui, ó, T7BRT0. Ele tem o H01. O H01 para o 303, que é uma admissão de empregado, ele leva o código 1, que é o legal. Se fosse o H01 do 401, que equivale ao evento 2300,
né, que é o de contratação de trabalhador sem vínculo, ele levaria o branco. Então, eu posso ter para medidas diferentes o mesmo código, que, de acordo com o tipo de evento, ele vai gerar um código ou outro. Olha que confusão. Mas ficou bom, eu acho que ficou bom. Na prática, a gente consegue trabalhar rapidinho. É só estabelecer um padrão, estabelecer um parâmetro, que isso procede. Tá? Aqui, ó, unidade de pagamento da remuneração fixa. Isso tem lá na configuração das filiais, se não me engano, é para RAIS. Os tipos de deficiência, isso está lá para o Infotipo 4, né? A gente já trabalha com isso lá. O Estado Civil, ele tem uma tabela de par de Estado Civil, porque ele já tinha uma, que era entre o NIS e o que está no Infotipo 21. Ó, no Infotipo 2, desculpa. No Infotipo 2. E agora eles criaram mais uma para fazer um de para para social. Não é legal? Mas também, assim, olhou uma vez, preencheu, acabou. País de nascimento, isso aqui também tem lá na configuração das filiais. Isso aqui, principalmente para envio do 1210 de expatriado, tá? Ele precisa saber qual que é o código do país para gerar um código diferente lá no 1210, de recolhimento. Endereço, né? Se eu quiser que o endereço utilizado para o social seja diferente do meu infotipo 6 normal, eu indico nesta feature qual é o subtipo que vai ser utilizado. Tá bem? Tipos de dependente, então aqui, ó, ele vai colocar tipos de dependente diferentes daqueles que existem. Que código que ele vai colocar. Tá? Os outros ele não faz a conversão. Esses aqui ele faz a conversão. Então, quando for 18 é 9, quando for 25 é 3, eu não faço a menor ideia de qual que é o código. É só o exemplo. Tá bem? Tipo de jornada de trabalho, isso aqui, hoje ele leva um código, todo mundo levava antigamente, acho que era o 1 ou 4, acho que era o 1, que agora ele não pode mais, ele dá erro. Então, você tem que cadastrar cada regra de plano de horário de trabalho, dizendo qual que é o tipo de jornada a ser preenchida, vai ser preenchida lá no 2200 do empregado, ou no 2206, quando ele mudar o contrato. Tá? Grupo de rubricas para gerar remuneração base é o grupo que está estabelecido como a dia. Né? Tem uma transação, não sei se vocês conhecem, que é a PU95, que você associa rubricas a grupos de rubricas. Existe uma série de grupos de rubricas. E aí são inseridas dessa forma. Você marca as rubricas que elas passam a fazer parte do grupo. Preencher informações de instituição de ensino outra vez para agentes de integração, né? Isso aqui eu acho que ainda precisa melhorar bastante, mas hoje funciona da mesma forma que a outra que eu mostrei lá atrás para nós. União de afastamento temporário, né? Se eu tenho 2 afastamentos seguidos com o mesmo CID, o que é que ele vai fazer, né, para gerar o 2230? E isso também é importante, ó. Qual que é o número máximo de pessoas que ele vai bloquear simultaneamente? Eu tenho um processamento hoje do QGen ou do Time, o QGen eu não sei quantos são, não. Mas o Time eu sei que ele bloqueia de 100 em 100. Aí você está precisando trabalhar, está rodando um Time na hora do almoço, você vai na PA30 e fala assim, o empregado está bloqueado, pô. Então, com isso aqui, na hora de executar um evento da social de empregado, tá? O que ele vai fazer? Ele vai respeitar esse limite aqui. Beleza? Perguntas? Então, vamos embora. Agora sim, dados de folha. Tem um chat aqui, deixa eu ver. Que é que está. Beleza. Obrigado, Henrique. Então, vamos lá. Dados de dissídio. Vocês já trabalharam com a nossa amiga T7BR Dissídio? Então, beleza, Liv. Então, como é que ela funciona, né? Ela tem
3 atividades. Definir a descrição dos grupos de empregados, definir os próprios grupos de empregados, né? E identificar a execução da folha com dissídio. Então, eu tenho o grupo 1 e o grupo 2, que eu fiz aqui da minha cabeça, né? Então, no grupo 1, eu coloquei para quem está na área de recursos humanos 1. O grupo 2, eu coloquei para quem está na área de recursos humanos 2. O restante, o diferente disso, não está em grupo nenhum. E aí eu vou criar os motivos de cálculo retroativo, eu vou associar aos grupos e dizer quais são os motivos, acordo de trabalho e essas informações todas. Tá? E isso vai permitir que, com as informações que eu tenho, no momento de eu gerar um 1200, ele vai voltar lá, vai entender que tem um acordo coletivo, vai gerar uma pequena informação no evento, dizendo para nós, olha, tem informação de períodos anteriores. E qual que é o motivo? Ah, é acordo coletivo. Então, ele faz as quebras, gera os valores separados, isso vai para a social e não existe cobrança nem de juros, nem de multa na DCTF Web. Tá bem? Inserir dados de fechamento, isso aqui também está no menu da social. Todo mês eu preciso gerar, colocar a empresa, o ano, o período e os indicadores. Se teve gente com remuneração, etc, etc, etc. Tá? O usuário de folha é quem faz isso normalmente. Esses 3 itens, ó, eles foram utilizados no começo. Tem lugares que ainda tem essas rubricas cadastradas dessa forma, mas não precisa disso mais. Tá? E, por último, da mesma forma que eu tenho lá o número de empregados máximo para os eventos o Deusiane, você podia ter levantado a mão. Qual tabela? Conta para mim. Você está aí? Ah, sim, permite várias entradas, inclusive com datas diferentes, né? Porque eu posso ter grupos de pessoas que estejam numa mesma condição, mas cada ano teve o fechamento do acordo coletivo em períodos diferentes, não é? Então, ela tem delimitação e tem várias entradas. Tá? Respondido? Beleza. Se precisar, você pode levantar a mão. Não, disponha. Pode falar comigo, não precisa ter medo, não, eu estou longe. Viu? E aqui, de maneira análoga ao do empregado, aos eventos de empregado, eu falo qual que é o número máximo de empregados, de CPFs, no caso, né, que é um evento de tipo de CPF, que eu vou conseguir bloquear. Tá? Depois disso, eu tenho... Ai, Jesus. Não entendi. Espera aí. Ah, sim. Aqui, ó. Preenchimento até 7BR de CID. Isso é muito importante, tá? Muita gente briga com ele. Pagamento na folha de agosto, por exemplo. O motivo de retrocálculo é o que está configurado na sua folha. A validade, ó, é o mês que eu estou pagando. Então, a validade é do primeiro dia do pagamento do meu desembolso até o último dia. Então, se eu estou trabalhando com agosto, a data de início é 1º, a data de término é 31 de agosto. Certo? O motivo cadastrado lá no Infotipo 8, tá? A data real do acordo, que foi no mês 7 para pagar no mês 8, a data efetiva, que é a data do acordo lá, quando deveria ser, e o período que eu estou informando. Olha que confusão. E aqui qual que é o instrumento de pagamento. Uma vez isso estando preenchido corretamente, quando eu gerar o meu evento 1200 de agosto, ele vai trazer as informações do jeito que eu contei para nós. Tá bem? É bom vocês ficarem com isso, a apresentação vai ficar lá e vocês pausem, recortem e guardem. Porque isso sempre causa confusão. Beleza? E por último,
as alterações de código. Aqui existem zilhões delas, muitas que não são usadas e algumas que ainda são usadas, mas eu não vou passar por elas. Tá? Geração dos eventos. Né? Uma vez tudo configurado, está na hora de eu gerar os eventos. Então, eu tenho o gerador de eventos de tabelas, com as informações de tabela, e ele vai gerar os eventos com essa carinha aqui, dizendo qual que é. Eu tenho o gerador de eventos não periódicos, que vai gerar aqui, ó, admissão, é a confusão do 303 com 2200, né? 306 com 2230, mas isso a gente acostuma. E todos os eventos que dizem respeito ao empregado ou ao trabalhador sem vínculo, né, a pessoas, tá? Ele também gera o evento com as informações quebradas, assim, de maneira análoga. Um gerador automático de eventos do empregado, não periódicos. Ó, esse report, o que ele faz? Ele vai automatizar a geração dos eventos e a inclusão no monitor. Eu, muito sinceramente, não tenho coragem de usar ele, não. Sabe? O processo tinha que estar muito automatizado e muito redondo. E eu nunca vi nada assim muito redondo. Mas, se você está tranquilo com o seu, você pode ativar isso. Tá? O gerador de eventos periódicos, ele vai gerar ou 1200 ou 1210, né? Ele vai gerar as informações aqui do mesmo jeito, ó, são todos extremamente parecidos. Tá? E o gerador de eventos de folha periódicos por empresa. Então, aqui eu faço, mando meu 1280 para desoneração, posso mandar aqui meus 1299 para fechar, o 1298 para reabrir, ou o 2501, que é os tributos de processo trabalhista. Esse é um evento que é de empresa. Tá? Então, ele leva todas as informações aqui. Esse é o desenho de como fica. E a entrega e a consulta. Uma vez gerados os eventos, devem ser enviados ao E-Social e acompanhados na entrega e em seu retorno com o respectivo status. Para fazer isso, nós vamos usar basicamente duas transações. A PC00M37EFD Monitor e a PC00M37EFD BTCMON, né, que é o monitor de batch. Dúvidas até aqui? O que eu quero mostrar para nós, eu fiz 2 filminhos aqui para não utilizar a outra base, a minha base está desatualizada, mas eu preciso saber. Está tudo certo, está tudo tranquilo, o conceito está entrou aí na cabeça de todo mundo, tem novidade, não tem novidade, ninguém fala nada, né? Anderson, eu Diga, tenho uma Lívia. dúvida. Ela é meio de Certo. usuário, tá? Não tem problema. Quando a gente, quando a gente transmite lá os eventos, qual é o impacto, se é que tem um impacto, um efeito, de eu fazer a consulta na BTCMON? Vamos supor que eu mande um evento hoje, vou para minha casa, não consulto nada. Isso faz algum efeito para o sistema ou não? Se eu não consultar, a vida vai seguir. Se você não consultar, você não vai pegar, você não vai buscar o retorno, você não sabe como é que ele foi processado, né? Porque Mas se o eu só retorno... atualizar lá, eu boto lá, porque assim, a minha dúvida é a seguinte: eu Ah, transmiti. Quando a ah. gente faz a consulta, ele traz para a gente esperando correção ou processado. Sim. Né? Se eu não fizer essa consulta, Hum. eu só não vou saber, ou o processamento vai acontecer independente de eu fazer essa consulta ou não. É só uma dúvida mesmo, assim, meio Ó, retórica. algumas pessoas têm uma transação que eu acho que é a de scheduler, que você pode deixar ela programada para ela ir rodando. Ela é uma feiosa. Deixa eu ver se ela está aqui. Deixa eu ver um negócio aqui para ver se eu. Espera aí. Deixa eu preciso aumentar a tela, né?
Vocês estão vendo minha... Ah, não, meu coisa está parado, né? Então, espera aí. Cadê Jesus? Painel. Monitor. Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Deixa eu parar meu compartilho. Será que eu consigo arrastar ele para cá? Consigo, né? Te falar, o sujeito é muito pouca prática. Tela. Vou aumentar minha tela aqui que eu vou conseguir te mostrar alguma coisa. Talvez isso possa te ajudar, tá? Então, eu tenho um cara aqui, ó. Deixa eu pegar o E-Social. Já compartilho conosco. Joia. Aproveitando e vendo a resposta de vocês. Fechei. Aqui, ó. Não. Aqui. Então, deixa eu mudar meu compartilhamento aqui rapidinho. Cadê minha janelinha do Windows? Esse cara aqui, ó. Pronto. Estão vendo meu SAP aí? Beleza. Aqui, ó. Aqui no menu do E-Social, que fica aqui, né? Esse cara aqui, ó, é parente desse cara aqui, né? Eu não sei se eu tenho um BCTMON aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não. Tem um monitor, mais o BCTMON que está aqui, ó. Vou pegar esse cara aqui. O BCTMON, ele vai pegar esses caras aqui, deixa eu só fazer isso, pronto. Ele tem alguns eventos, né? E ele traz para mim esses 3 sujeitos. Esse último aqui, ele só vai trazer quando eu mandar consultar o lote. Correto? Beleza? Só que esse cara aqui, eu posso colocar aqui empresa, todos os tipos de evento, código legal, o número de job, e posso mandar ele rodar. Ele faz a mesma coisa. Eu não preciso ficar esperando. Se o seu problema é, eu preciso mandar 10.000 pessoas, eu não posso ficar sentado aqui esperando eles voltarem. Eu preciso ir para casa. Estou entendendo que é isso. É isso mesmo, né? Então, você pode pedir alguém aí da TI para escalonar esse job para rodar de 5 em 5 minutos. Ele vai fazer este serviço aqui para todos os lotes, para todas as empresas, para todos os lotes, para todos os eventos. Sabe? E ele vai trazer isso. Muita gente até hoje fica rodando isso aqui sem parar. Eu não gosto porque eu não consigo ver. Eu preciso ver se já voltou. Aqui, por exemplo, ó, eu sei que tem um cara com um problema, né? Tem cenários que eu tenho mais pessoas com problema. Tá certo? Respondeu sua pergunta? É essa transação aqui, ó. Essa aqui, ó, PSCAD. Está lá na parte do menu, no envio de eventos. Beleza? Então, deixa eu voltar. De nada. Só para a gente fechar. Onde está a minha apresentação? Está aqui. És tu? És tu. Então, aí eu tenho um monitor, né? Um monitor com seus status diversos, com todos os seus eventos, cada evento com seus status. Eu posso escolher daqui ou eu posso navegar aqui dentro, né?
pelo tipo de evento, pela empresa, pela quantidade de linhas, e eu vou selecionar as linhas que eu preciso e utilizar os botões necessários, tá? Aqui, ó, eu fiz um filminho bem tranquilo para a gente. Eu peguei e gerei um 2200 de um empregado, que ele está com status 0, que é pronto para verificação, tá? Então, o que ele vai fazer? Selecionar, marcar como verificado, marcou, sumiu o status. Aí eu mudo o status para 1 ou deixo o status como A, que é qualquer status que ele seja necessário a minha ação. E agora eu vou enviar. Tá? Enviei. E ele gerou um lote. O lote que a gente vai usar lá para ver no BTCMON é um maior do que esse, porque esse evento ele voltou com erro. Aí, para eu não ter que gravar tudo de novo, eu corrigi e mandei o mesmo evento. Tá? Então, o processo de envio é esse. E ele fica esperando resposta até que eu provoque o retorno dele, que foi a pergunta que a Lid fez para nós. Tá? Então, eu entro aqui ó, na BTCMON, eu crio uma variante, no caso eu tinha criado inicialmente com esse lote, mas ele deu erro. Então eu gerei um segundo lote, que é um número maior do que esse, um filminho também, que faz a mesma coisa. Tá? Por que eu gravo variante? Porque eu posso filtrar a quantidade de lotes e o volume de informações, como qualquer relatório. Ok? Então, aqui tem outro filminho. Ó, o lote é mais um, tá vendo? Não é 737, é 738. Então, vamos ver. Então, ele pegou esse cara, selecionou a linha. Ah lá, é o evento que nós tínhamos gerado, tá? Com 2 XML. Um XML, que é o arquivo que ele gerou, o conteúdo gerado da informação, né? O segundo XML é com o status da entrega. Ele fala, olha, está 201, ele foi recebido com sucesso, né? E levou a informação. Ok? E para trazer a informação, eu preciso necessariamente consultar o status, seja por aqui ou seja pela outra transação, para ele trazer aquele XML de retorno. Neste caso, ó, o empregado retornou aceito, né? Eu vou voltar uma tela e vou checar o XML do retorno. Então, ele diz para mim, sucesso, ó, 201, sucesso, e trouxe a informação. E aquele evento que estava lá no monitor, ele fica com status aceito lá embaixo para aquele empregado. Está claro para todo mundo? Deixa eu ver se tem. Ah, sim. Eu acho que o que eu tinha para trazer para nós hoje, dia social, basicamente era isso. Um volume de configurações aparentemente grande, mas não é, o que é feito uma vez só, né, e sua manutenção. E as transações mais utilizadas. Onde eu posso ter muito problema e muita dúvida é no volume de geração e no volume de entrega. Às vezes eu tenho um volume grande de admissões, eu trabalho com, não sei, vou chutar aqui, eu trabalho com obra. Então eu tenho que contratar muita gente. Aí eu começo a mandar alguns eventos antes dos outros. Isso vai me dar problema, né? Ou eu mandei, por exemplo, um afastamento do empregado e depois, não, esse afastamento não foi nessa data, foi antes. Então, eu não consigo retificar um evento de afastamento. Eu preciso eliminar e lá gerar outro. Sabe? Tudo que é retroativo, eu preciso pensar. Pensar com muito cuidado. Oi, Liv, pode perguntar.
Só mais uma pergunta. É Pode perguntar. sobre precedência. Uhum, A gente fez uma limpeza de base lá do ambiente de teste e nós estamos reenviando todos os eventos de tabela. E uhum. aí a minha pergunta é a seguinte: quando a tabela de rubrica lá da empresa assim, ela é bastante robusta. Eu sabia E que ia ser a rubrica, mas pode falar. pois é, ela é muito robusta. A minha dúvida é a seguinte: quando a gente gera, a orientação que eu recebi era Uhum, gerar, colocar em ordem crescente, né, de data e fazer o uhum. envio. Com Tá. um cuidado por conta de precedência, e Uhum. que envolvia as delimitações e tal. Eu queria ouvir você sobre isso, sobre de fato é um problema, não é? Na verdade, assim, você fez tudo certo. Aqui eu falo com os meninos para fazer isso também. Olha, você vai gerar as informações. A tabela de rubrica gera aquela belezura, né? Aquela coisa. Aí a gente coloca o número de páginas lá 9999, deixa ela lotada, classifica pela data de início e depois pelo próprio código da rubrica, só por uma questão de hábito. Tá? É hábito. O negócio é a data de início. E aí eu pego todo aquele bloco e mando só aquele bloco, sabe? Mando só aquele bloco. Porque eu garanto que numa mesma data eu não vou ter duas rubricas com a mesma data. Vou, não vou. Né? Por exemplo, 1 do 3 de 1 do 3 de 2018. Você não vai ter uma mesma rubrica duas vezes com essa data. Vai ter? Não vai. Então você não vai ter problema de precedência. Porque o fato de você mandar várias vezes, se você mandasse tudo, por exemplo, eu tenho lotes de 50. Então, nada garante que o meu primeiro lote vai processar 50 primeiras antes do segundo lote entrar. Não tem nada na receita que diga isso. Então, eu posso ter uma rubrica no segundo lote que tem uma data posterior e entre antes da rubrica do primeiro lote. Esse é que é o problema. Né? Não tem regra para isso, entendeu? Faz sentido? Tá Agora, claro. se eu pegar todo mundo da primeira data, mesmo que isso vire meio um TCzinho, né? Um trabalhinho de corno, de pegar isso aí, de organizar e de mandar, eu não tenho duas rubricas iguais com a mesma data. Então, não tem sentido dar erro de precedência. Né? O problema da precedência é só por conta dos lotes. Né? Porque vai Entendi. gerar 30, 40, 50 lotes lá. Você fica igual doido procurando os erros para depois reenviar. Tá bom? Tá bom, obrigada, tá claro. Pode nada, dispõe. Então, pessoal, mais alguma pergunta? Hoje só a Liv que perguntou, hein? Gostei, viu, Liv? A chacoalha todo mundo aí. Bom, então ninguém fala nada, né? Essa é a live do silêncio. Então, primeiro eu quero agradecer vocês mais uma vez por estarem aqui comigo, me tolerarem, né? Para tentar trazer alguma coisa para nós. Muitos de vocês já sabem, talvez saibam até mais do que eu, mas a questão é, o que eu quero é organizar o raciocínio para que vocês sejam mais ágeis, mais tranquilos, mais coordenados nas ações e que interpretem de maneira melhor aquilo que o E-Social traz para nós, porque ele ainda gera muito barulho. Não é? Uma coisa que a Liv trouxe para nós da precedência, tem coisas... Essa semana eu peguei um cliente que fez o seguinte, presta atenção, vê se na sua empresa já aconteceu isso. Uma pessoa foi transferida de filial retroativamente. Ou seja, eu rodei janeiro, fevereiro, março e abril, ele estava na filial 3. Quando foi em abril, alguém voltou lá em janeiro e falou, não, esse cara aqui mudou em janeiro para filial 4. Aí, quando ele gerou o 1200 de abril, ele ficou assim,
Entra no 4, estorna do 3. Entra no 4, estorna do 3. Entra no 4, estorna do 3. E aquela salada. Quando ele mandou o 1210, o que o 1210 falou? Ó, esses eventos aqui não foram entregues. Né? Faz sentido? Porque o retroativo, ele estornou, mas ele não fez lá a movimentação, nem mandou os 1200 corretos. Ele acha que é um retrocálculo de folha, que ele se vira e conserta. Ok, mas o E-Social não. Aí ele perguntou, eu falei, olha, você vai fazer o seguinte, você vai abrir sua folha, eliminar os 1210, eliminar os 1200, mandar mês a mês, mandar de novo os 1210, fechar a folha e pagar a multa. Ah, mas eu não quero pagar a multa. Gente, não tem o que fazer. Então, isso acaba gerando muita confusão. Se isso é para uma, e se for para 50 que eu esqueci de transferir? Percebe? Obrigada, viu? Oh, eu que agradeço, mais uma vez, a disponibilidade e a disposição, né? De ouvir esse volume de informações, muitas vezes repetitivas na cabeça da gente, principalmente à noite, depois que o expediente terminou. Não é? Tenhamos, então, uma boa noite e eu fico aí à disposição, se precisarem de mim, tá bem? Um abraço para vocês, fiquem todos com Deus. Boa noite.